bendecidos por toda nación. Uma saudação a todos os filhos fiéis de Melquisedeque e Lisbete, os que se mantêm firmes, ajustados com o cinturão da verdade, protegidos pela armadura de justiça e calçados com a disposição de proclamar o evangelho da paz. Assim é, vocês levam boas novas para o mundo, algo que nunca escutaram. Essas boas novas trazem paz, que não tem fim. E o que rejeita a paz é uma pessoa que gosta sempre de estar em discórdia e brigando consigo mesmo e com os demais. Assim vivem toda a vida e assim morrem. Por isso é que a manifestação de vocês, os filhos de Deus, é tão significante nesta etapa dos últimos dias. No tema de hoje, quem são os filhos de Deus? Vou demonstrar quão importantes são esses filhos criados por Deus mesmo. Uau! Onde estaríamos hoje se Melquisedeque e Lisbete não nos tivesse deixado descendência? Bom, o profeta Isaías disse que como Sodoma seríamos e a Gomorra seríamos semelhantes. Aleluia ao nosso Deus para sempre, que nos livrou dessa maldição. Graças a vocês é que o mundo se arrumará e se submeterá a esta ordem perfeita. Todos terão que se submeter ou morrerão? Lhes será dada a oportunidade de escolher a morte ou a vida? Amém! Aleluia! Vamos começar lendo de novo o que diz em João, para poder desenvolver o tema sobre quem são os filhos de Deus. No capítulo 1, versículos 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, senão de Deus. Quando diz aos seus veio, é aos que já estavam reunidos na rede. E desses meus que Melquisedeque me deu, os muitos, são os que não me receberam. Mas antes que alguns dos meus me rejeitassem, houveram virgens que sim estavam comigo, e eu as ia formando em filhos de Deus. Mas a chave está no que diz o versículo 12. Aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você poder ser feito um filho de Deus, primeiramente, tem que crer em seu nome. Só com isso posso te dizer que nem todo que nasce desde o ventre de sua mãe biológica é um filho de Deus. Também é depois de ter crido em seu nome que te é dado o poder de ser feito um filho. Esses versículos dizem a mim que os únicos a quem é dado o poder de ser feitos filhos de Deus é aos que creem em seu nome. Agora a pergunta é, e qual é o nome de Deus? Porque você não pode me dizer que crê em Deus sem tê-lo conhecido? Isso é uma mentira e uma fé fingida. Vou usar um exemplo. Os que não são feitos filhos de Deus são como filhos que se criam sem seus pais biológicos. Eles acreditam que seu pai e sua mãe os deram a vida, mas nunca os conheceram, nem os viram, nem tampouco conhecem seus nomes. Para que possa ter o poder de se chamar filho destes pais, eles têm que ser parte de tua vida e manifestar que são seus pais. Se alguém te pergunta qual é o nome dos seus pais, você não saberá responder? O mesmo é com Deus. Se alguém pergunta a qualquer um que não esteja no reino de Salém, qual o nome de Deus, eles dirão Jeová, Deus, o Pai, o Filho, Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Bom, são tantos os nomes que as pessoas colocam em Deus. Com o simples fato de não conhecer o nome de Deus para crer nele, me confirma que só os que conhecem seu nome e creem nele são os verdadeiros filhos de Deus. Também diz no versículo 13 que os filhos de Deus não são gerados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, senão de Deus. Então isso me indica que os que são gerados por Deus são espíritos que conhecem seu nome, creem nele e lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não diz lhes deu o poder de ser filhos de Deus, senão ser feitos filhos de Deus, dando a entender que o que é filho de Deus
é formado e feito? Como compartilhei em temas anteriores, um filho não nasce já grande e criado? Tem que criá-lo e formá-lo para que cresça sendo igual aos seus pais. Por isso diz em Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e as aves dos céus, e as bestas em toda a terra, e todo animal que se arrasta sobre a terra. O homem tem que ser formado e ensinado por Deus, Melquisedeque-Lisbete, para que possa dominar nos peixes do mar, nas aves dos céus, nas bestas, em toda a terra e todo animal que se arrasta sobre a terra, tudo o que é a mente carnal. Por isso é que em Isaías diz, se não fosse por essa descendência de Deus, ou seja, os que são formados e feitos segundo a semelhança de Deus mesmo, os únicos que podem governar sobre a mente carnal são os que lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse façamos não é uma formação de um vaso de barro, porque acabamos de ler que os que são feitos filhos de Deus não são gerados de sangue nem de vontade de carne. Ou seja, não é a formação física, senão a espiritual, a que vai se estabelecendo dentro do corpo físico. 1 Coríntios 6:19-20 diz, acaso não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que recebestes da parte de Deus? Vós não sois seus próprios donos. Foram comprados por um preço. Portanto, honrem com seu corpo a Deus. Este corpo você cuida porque nele está o Espírito Santo que receberam por parte de Deus, Melquisedeque-Lisbete. Seu irmão Álvaro Martita mencionou que Cristo Maria disse, destruam esse templo e o levantarei de novo em 3 dias. Em 3 dias, que é a figura dos 3 anos, que levaria para eu levantar um templo novo, onde habita o Espírito Santo. Algo que se alcançou em vocês, os filhos de Deus, já que os muitos não quiseram receber-nos. Então, ainda de pedras, Deus pode levantar filhos? E se de pedras Deus pode fazer filhos? Então quer dizer que todo o que recebe a mim e aos meus santos anjos será feito um filho de Deus. Da mesma maneira que os homens não nascem como pecadores, tampouco nascem como filhos de Deus. A tarefa de vocês é fazer entender aos demais que não são filhos de Deus, mas podem ser, se crerem em seu nome, Melquisedeque-Lisbete. Pensam que conhecem a Deus e que Ele está com eles, mas como vão crer em Deus se Ele nem fala com eles? Sempre na Bíblia, os homens de Deus tinham comunicação direta com Deus e faziam coisas que ninguém mais podia fazer. Essas eram as evidências de que Deus estava com esse povo. A ideia é que o mundo entenda que Deus não está em todas as religiões do mundo. Se Deus sempre andava somente com um povo, por que agora vai estar com todos se Deus não muda? Ele é o mesmo hoje que ontem. Vamos ver umas evidências que demonstram o que faziam os homens que sim estavam com Deus, para que vejam que vocês farão o mesmo com o mundo e serão identificados como o único povo de Deus. Comecemos em Gênesis 41, do 37 ao 45. E este assunto pareceu bom a Faraó e para seus servos. E disse Faraó a seus servos, acaso acharemos outro homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? E disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, eis que eu te coloquei sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupa de linho finíssimo, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir em seu segundo carro, e clamavam diante dele, dobrai o joelho, e o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito.
Nesta história, pode-se ver como o irmão mais velho se submete a José e o entrega toda a autoridade. Sem ti, ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Em outras palavras, seguirão a ordem de Melquisedeque-Lisbete, que através de José chegou ao Egito. Porque seus mandamentos são bons, o povo vive em prosperidade e está curado debaixo dessa ordem perfeita. Isso é figura do que vocês farão nas nações? Por serem feitos filhos de Deus, vocês ensinarão aos demais como dominar sobre toda potestade e principado que se levantem em sua mente para trazer desordem e deslize? Com essa criação de Deus, seus filhos amados, é que pode-se viver para sempre numa ordem linda que arruma tudo ao seu redor. Eu escuto as mentes dos que não creem em mim e pensam que o que eu ofereço é impossível de alcançar. Eles não são de minha fé e vivem pelo que se vê. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esses são os únicos que agora veem manifestadas as coisas que não se viam, mas esperavam. Só os que são da fé de Cristo agradam a Deus e sempre verão as promessas manifestadas. Agora vamos ver a outro homem fiel que caminhava junto a Deus, outra figura para nossos filhos amados. Em Daniel 4, do 8 ao 9. Até que entrou diante de mim Daniel, cujo nome é Beltesazar, como o nome do meu Deus, e em quem mora o Espírito dos deuses santos. Contei diante dele o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, já que entendi que há em ti o Espírito dos deuses santos, e que nenhum mistério se te esconde, declara-me as visões do meu sonho, que tive e sua interpretação. Vocês interpretarão sonhos como José e Daniel? Saibam que vocês poderão ajudar aos que são turbados por seus sonhos. E vocês não são movidos nem pelos sonhos, porque vocês confiam em Melquisedeque-Lisbete, que os ensina a estar em paz e repouso. Deus tem controle de tudo o que acontece em tua vida, especialmente se tem seu espírito. Que privilegiados somos! Isso é grande demais, filhos! Viver como nós, em tanta segurança e paz, isso não tem preço. O que experimentar verdadeiramente a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, não há quem o tire dessa glória tão formosa. Não há vento nem maré que pareça muito forte para uma coluna no templo de Deus. Aleluia, que beleza! Sigamos em Daniel, no versículo 17 e 18. A sentença é por decreto dos vigias e pela ordem dos santos a resolução, para que conheçam os viventes que o Altíssimo governa o reino dos homens, e que a quem ele quer o dá e constitui sobre o mais humilde dos homens. Eu, o rei Nabucodonosor, vi este sonho. Tu, pois, Beltesazar, dirás a interpretação dele, porque todos os sábios do meu reino não puderam mostrar-me sua interpretação. Mas tu podes, pois mora em ti o Espírito dos deuses santos. Esta é outra figura com a qual os homens reconhecerão que só em vocês mora o Espírito de Deus, e só confiarão em suas palavras que são verdadeiras. Todos saberão que em vocês não há mentira nem engano. O mundo só vai querer fazer negócios e tratos com vocês porque são de confiança. A razão por trás disso se deve a que todos vocês têm temor reverente ao seu Deus Melquisedeque-Lisbete, e esse é o domínio de toda a sabedoria. Vêm dias gloriosos para vocês e vão se gozar muito. Aleluia! Agora vejamos o que diz sobre Daniel anos depois, quando o que estava como rei de Babilônia era o filho de Nabucodonosor, no capítulo 5, versículos 11 e 14. Em teu reino há um homem no qual mora o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Ao que o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, o constituiu chefe sobre todos os magos, astrólogos, caldeus e adivinhadores. Eu ouvi de ti que os espíritos dos deuses santos está em ti, e que em ti se achou luz,
entendimento e excelente sabedoria. Assim mesmo falarão de vocês. Saberão que nos filhos de Melquisedeque Lisbete se acha luz, inteligência e sabedoria, que não existe em nenhum outro ser da terra. Os buscarão e virão a vocês para achar palavras de consolo e paz. Também quando Pedro e João sararam um coxo, o disseram: no nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda? E os sumos sacerdotes perguntaram: com que poder ou em que nome vós fizestes isso? Por que não pensaram que eles fizeram este milagre no nome de Deus? Porque não o conheciam, como hoje que ninguém conhece o nome de Deus, senão seus filhos somente. O que Pedro respondeu é o mesmo que dirão vocês hoje a todos os que perguntarem: com que poder ou em que nome curam os enfermos e perdoam pecados? Vocês dirão: seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que no nome de Jesus Cristo, que é Lisbete, a quem vós crucificastes, e a quem Deus Melquisedeque ressuscitou dos mortos, por ela este homem está em vossa presença curado. Lisbete é a pedra reprovada por vós, os edificadores, a qual veio a ser cabeça do ângulo, e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens, em que possamos ser salvos. Existe um nome dado aos homens, para que eles possam pedir para ser salvos, e esse nome é Melquisedeque Lisbete. O nome de Deus, que só os que são feitos filhos o conhecem e creram de verdade. Vocês ensinarão ao mundo o único nome de Deus, para que possam ser salvos. Vejamos o que diz sobre os dons que Cristo reparte, na carta aos Efésios 4, do 1 ao 16. Portanto, eu, prisioneiro por servir ao Senhor, suplico que levem uma vida digna do chamado que receberam de Deus, porque em verdade foram chamados. Sejam sempre humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tolerando as faltas por amor. Façam todo o possível para manter-se unidos no Espírito e enlaçados mediante a paz, pois há um só corpo e um só Espírito, tal como vocês foram chamados a uma mesma esperança gloriosa para o futuro. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, quem está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Só hoje é que se sabe que Deus anda e habita entre seu povo e vive por meio de todos, ao reconhecer que Melquisedeque Lisbete vive como cabeça e corpo, já que vocês são o corpo, a igreja. Antes ninguém conhecia o Pai dos Espíritos, nem o adoravam verdadeiramente, até que agora Cristo Lisbete, sua esposa, o deu a conhecer. Contudo, ele deu a cada um de nós um dom especial mediante a generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ascendeu às alturas, levou a uma multidão de cativos e deu dons a seu povo. Veja que diz ascendeu, sem dúvida isso significa que Cristo também desceu a este mundo inferior. E o que desceu é o mesmo que ascendeu por cima de todos os céus, a fim de encher a totalidade do universo com sua presença. Agora bem, Cristo deu os seguintes dons à Igreja: os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres. Eles têm a responsabilidade de preparar o povo de Deus para que realize a obra de Deus e edifique a Igreja, é dizer, o corpo de Cristo. Esse processo continuará até que todos alcancemos tal unidade em nossa fé e conhecimento do Filho de Deus, que sejamos maduros no Senhor, é dizer, até que cheguemos à plena e completa medida de Cristo. Então, já não seremos imaturos como os meninos, não seremos arrastados de um lado ao outro, nem empurrados por qualquer corrente de ensinamentos novos. Não nos deixaremos levar por pessoas que tentem enganar-nos, com mentiras tão hábeis que pareçam verdade. Antes, falaremos a verdade com amor e assim cresceremos, em todo sentido, até nos parecermos mais e mais com Cristo,
que é a cabeça de seu corpo, que é a Igreja. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir com sua função específica, ajuda a que as demais se desenvolvam e então todo o corpo cresce e está são e cheio de amor. Isso não se cumpriu há 2000 anos? Só hoje se cumpre neste tempo que Cristo Lisbeth está presente, porque diz que ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Mas como vai acontecer isso se há tantas diferentes opiniões e religiões? Quem vai unir a toda essa gente se não é Deus mesmo em Cristo Lisbeth, a cabeça de seu próprio corpo, que é a Igreja? Diz, falaremos a verdade com amor, e assim cresceremos em todo sentido até parecermos mais e mais com Cristo. Pensem! Tem que estar presente Cristo, dizendo-nos a verdade para poder nos parecermos mais e mais a ela em todos os sentidos? E todo sentido é escutá-la bem e guardar seus mandamentos para poder saber como ser mais e mais como Cristo. E também tem que estar presente sua igreja, para que assim como os dons que tem de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, possam cumprir sua função em ajudar os demais e fazer com que meu corpo cresça. Um apóstolo é uma pessoa que prega. Um profeta é um inspirado por Deus, fala em seu nome anunciando acontecimentos futuros. Um evangelista é um que prega ou dá a conhecer a doutrina cristã. O pastor guia e dirige em amor, paz e retidão. O mestre dirige e ensina. E se é ensinado por Cristo mesmo, tem o direito de ser seu discípulo e pregar essa palavra de verdade ao mundo. Vocês são os mensageiros de boas novas enviados por Deus mesmo. Os únicos enviados por Deus Melquisedeque Lisbeth. Ninguém mais neste mundo tem o direito de pregar sobre mim, o Cristo, e sobre o Pai Melquisedeque, porque não foram ensinados por Deus. Como você vai pregar sobre alguém ou algo que não conhece? Por isso vocês podem falar de seus pais espirituais com certeza e segurança, porque conhecem bem nossa ordem, nossos mandamentos. Nossos filhos têm a sabedoria para justificar aos demais, como diz em Mateus 11:19. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Eis aqui um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. É através de nossos filhos que a sabedoria que eu falo demonstra estar no certo por meio de seus resultados. Ainda que minhas palavras soem como loucura para o mundo, a sabedoria que eu falo tem respaldo em vocês, que são minhas obras, os testemunhos do que minha palavra faz em suas vidas. Contra as evidências não poderão refutar. Portanto, falem que seu pai Melquisedeque e eu nos encarregaremos do resto. Eu os envio como meus apóstolos, meus profetas, meus evangelistas, meus pastores e meus mestres. Cristo Lisbeth é a única que dá dons aos seus filhos, porque só confio em vocês para ir resgatar as minhas ovelhas. Aleluia! Sigam desfrutando da eternidade em gozo e paz. O mundo é nosso e logo o verão submetidos ao único soberano Deus, Melquisedeque Lisbeth e seus santos anjos. Amém, aleluia! Os amamos para sempre, filhos fiéis, e nos vemos logo.